Meus irmãos, bom dia, cumprimento a todos aí com a paz do Senhor neste domingo, domingo especial, domingo de Páscoa, onde celebramos a ressurreição do nosso Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo mais teremos uma palavra maravilhosa com o nosso pastor, mas antes nós vamos fazer uma oração. Meus irmãos, que privilégio é o nosso de louvarmos ao nosso Deus, de celebrarmos a Ele neste domingo tão precioso, no calendário cristão. Nós que somos cristãos, nós devemos celebrar esse dia, reunir a família, contar aí para os filhos, quem tem os netos, e já estão junto na casa, e já estão compartilhando dessa comunhão e compartilhar dessa graça, dessa glória do Senhor Jesus de nos ter incluído, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para morrer em favor de nós. E a Páscoa celebra isso, a ressurreição de Cristo. Jesus nasceu e Jesus morre, levando sobre si os pecados, nossos pecados. O que nós deveríamos sofrer, Jesus sofreu nele, morreu a nossa morte e nos deu vida, vida em abundância, vida eterna. Então isso deve ser o que motiva a nossa vida, mesmo em tempo de tribulação, tristeza, angústia, ansiedade, mesmo nesse tempo confuso que nós estamos vivendo, temos que nos apegar nessa verdade, na palavra de Deus, que Deus morreu em nosso lugar, Jesus morreu em nosso lugar, levando sobre si os seus pecados e ressuscitou para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. A tua igreja se reúne, Senhor, em seus lares, com suas famílias, nesta manhã, neste domingo, ó Pai, que celebramos, ó Pai, e nós nos lembramos, ó Pai, da tua ressurreição. Naqueles dias, ó Pai, que os teus servos, ó Pai, te viram, o Senhor morrer, padecer naquela cruz. Mas louvado seja o teu nome, ó Pai, porque no terceiro dia o Senhor ressuscitou, mostrando para toda a humanidade, Senhor, que o Senhor venceu a morte. Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos incluiu, Senhor, nessa mais bendita e gloriosa graça, Senhor, da salvação. Louvado seja o Senhor, ó Pai, nós te glorificamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu chamado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, glórias e glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos estar cantando cânticos espirituais. Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Estamos aqui nessa manhã de domingo, Senhor, para te adorar, te exaltar, que esse é o propósito. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Canta com a gente forte. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, que estou aqui? Se eu
te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, Senhor, por quê? Porque estamos aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Meus irmãos, glórias a Deus, cantamos cânticos em louvor ao nosso Deus. Agora nós vamos ter um momento especial de oração, orar pelas famílias. O Senhor que ressuscitou, que levou sobre si os nossos pecados, Ele é o nosso Deus, o médico dos médicos, que salva, que cura, que nos provém tantas coisas maravilhosas, né? O Deus da provisão, é o Deus que nos sustenta. Então, meus irmãos, vamos estar orando pelas famílias, né? Tanta coisa acontecendo, vamos ter um momento de oração. Esteja pensando aí no seu familiar, na sua situação, coloque diante de Deus nesse momento. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós confiamos plenamente, somente em Ti, ó Pai, pois Tu és o Senhor dos senhores, ó Pai. O Senhor é o único Deus. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos e Te adoramos. Te agradecemos, ó Pai, sempre, sempre, pois o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu essa oportunidade, ó Pai, de sermos chamados Teus filhos, de nos incluir, Senhor, neste plano maravilhoso da salvação, pois a morte, Senhor, a segunda morte, a morte terrível, era para ter nos alcançado, mas o Senhor morreu em nosso lugar, em nosso favor, e agora, Senhor, nós morremos para a glória, para desfrutarmos, ó Pai, da Tua presença eterna, Senhor, de uma vida, Senhor, incorruptível, na Tua presença, em glória, Senhor, em majestade, e que isso possa trazer refrigério, Senhor, nas famílias nesta manhã. Os Teus servos colocam, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, neste momento, os problemas. Eis aí, Senhor, tantos problemas de saúde, os desemprego, ó Pai, o Senhor, venha, Senhor, nós clamamos a Ti, restaurar, Senhor, a economia do nosso país, a economia, Senhor, mundial, a economia, Senhor, das famílias, que tanto padece, sofre, ó Pai, pois alguns, de repente, nesta manhã, ó Pai, não sabem o que vão comer amanhã, mas que o Senhor venha dar o Teu sustento, a Tua provisão. Use, Senhor, os Teus servos também para abençoar, Senhor, essas famílias que precisam, ó Pai, deste pão, deste alimento. Nós oramos nesse momento pelos enfermos, ó Pai. Cura, Senhor, os enfermos, ó Pai. Traga, Senhor, esperança. Basta uma palavra do Senhor para qualquer maldição, para qualquer enfermidade, ó Pai, sair, ó Pai, e para a saúde ser restaurada totalmente. Nós oramos pela saúde total, Senhor, pela uma saúde integral, Senhor. Tantas pessoas sofrendo, Senhor, de ansiedade, depressão. Cura, Senhor, essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam ter a sua saúde, Senhor, integral, restaurada, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome e nos dê, Senhor, diligência, prudência, Senhor, para nós, servos do Senhor, ó Pai, realizarmos a nossa parte, cuidarmos, ó Pai, fazermos a nossa parte, cuidarmos da nossa saúde, termos cuidados, ó Pai, com as coisas, ó Pai, de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado. Louvado seja o nome do Senhor, nós Te glorificamos em nome de Jesus, amém e amém. Glórias e glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, toda
receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para o receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós. Cante bem forte. Do que o que está bem maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, amados irmãos, quero compartilhar a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Capítulo 16. Eu quero ler alguns versículos para nós meditarmos na palavra do Senhor nessa manhã de domingo, manhã da ressurreição. Você que é membro da nossa igreja, você deve ter acompanhado a cada dia, você recebeu os devocionais. Nós ali meditamos na palavra de Deus. Cada dia da semana, essa semana que nós chamamos de Semana Santa, desde segunda-feira até o sábado, nós percebemos cada movimento do Senhor Jesus indo para a cruz, cada conversa, cada atitude de amor, de graça do nosso Senhor Jesus, o empenho e a coragem de Jesus, indo e se aproximando cada dia da cruz, de realmente cumprir o seu propósito. Nós vimos que sexta-feira ele entregou a sua vida por nós. Lá na cruz do Calvário, ele disse aquela palavra que deve entrar no nosso coração, encher a nossa vida de esperança e de alegria. Está consumado. Ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus consumou realmente a sua obra. E qual era a sua obra? A sua obra de redenção. O Senhor Jesus veio aqui nesse mundo para nos salvar, para nos dar uma nova vida, para perdoar os nossos pecados. Ele assumiu sobre si os nossos pecados. A desgraça que deveria estar sobre mim e sobre você, veio sobre ele. E o Senhor Deus, o Pai, derramou sobre ele a sua ira. O Senhor Jesus ali na cruz do Calvário sofreu as nossas dores para nos dar vida, para nos dar libertação, para termos uma nova vida. No sábado, foi o sábado da espera, Jesus sepultado. Jesus estava ali no túmulo. Jesus, ele experimentou realmente todo o processo humano, tudo que nós
passamos nessa vida, o Senhor Jesus experimentou, passou, foi tentado em todas as coisas ele foi vencedor. E ele, da mesma forma, desceu ao Hades, foi ao túmulo, como todos nós passaremos por essa experiência. Jesus não foi diferente. Na cruz do Calvário, ele conquistou para nós a reconciliação com Deus, mas ele desce ao túmulo, ele desce à sepultura, e agora, no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, nós experimentamos a grande conclusão dessa obra. Jesus ressurge dos mortos, Jesus é ressuscitado, Jesus, ele aparece aos seus discípulos com vida, demonstrando que ele tem poder sobre a morte, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Por isso, nessa manhã de domingo, celebramos a ressurreição, celebramos a vida, celebramos essa obra completa do Senhor Jesus. A Páscoa, ou o dia da ressurreição, deve ser sempre, todo ano nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Todos os anos, nós, quando celebramos a ressurreição, deveria ser também para nós um ensaio daquilo que acontecerá comigo e com você. Da mesma forma que o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos, da mesma forma que o Senhor Jesus ressuscitou e agora com um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo que não carrega agora as mazelas humanas, a maldição do pecado. Não, agora Jesus ressuscita com um corpo glorificado. Isso é um ensaio para a nossa vida, porque da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós poderemos sim experimentar a morte, nós como Jesus, nós vamos passar pela experiência do túmulo, mas nós ressuscitaremos, e nós ressuscitaremos com corpos transformados, livres de dores, livres da maldição do pecado. Por isso, nessa manhã de domingo, manhã da ressurreição, nós deveríamos celebrar a vida, a nova vida em Cristo Jesus. Nós deveríamos celebrar realmente essa obra gloriosa que enche o nosso coração de esperança e de fé. Então eu quero ler o texto que está em Marcos capítulo 16, porque diante disso tudo que eu disse, naquele momento em que os discípulos estavam com medo, atemorizados, todos eles tinham fugido da presença do Senhor Jesus no momento em que Jesus foi preso. Eles agora estavam aguardando alguma coisa acontecer. Pedro estava muito triste pelo que ele tinha feito. Os outros discípulos estavam perdidos. E como o próprio Jesus disse que eles seriam escandalizados. Domingo da ressurreição, domingo de Páscoa para todo judeu. A palavra de Deus, em Marcos capítulo 16, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do túmulo, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo nada disseram a ninguém. Amém.
E como eu estava dizendo, na manhã da ressurreição, essa manhã que deveria ser realmente uma manhã de alegria para os discípulos de Cristo, essa manhã de domingo, Páscoa, os discípulos de Jesus e principalmente Pedro, deveria sim amanhecer o dia com toda alegria, com toda esperança. E por quê? Porque o Senhor Jesus tinha dito que ele iria ressuscitar. Mas os discípulos não acreditaram nas palavras de Jesus. Ao contrário, os discípulos, da mesma forma, essas mulheres que acompanhavam a Jesus, eram seguidoras de Cristo, todos eles deixaram entrar no coração a dúvida, o medo e a confusão. E essa confusão toda, esse medo que tomou conta do coração dos discípulos de Jesus e que tomou conta do coração dessas mulheres, a incerteza do futuro, fez com que os discípulos ficassem reclusos, agora sem saber o que fazer. E essas mulheres que foram ao túmulo, elas foram ao túmulo não com a expectativa de ver Jesus ressurreto. Elas não foram ao túmulo com a esperança de ver Jesus vivo. Elas foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Elas foram ao túmulo com a expectativa de encontrar lá, sim, um corpo morto, inerte, frio, e já exalando odores da morte, da podridão. Essas mulheres, a preocupação delas não era em trazer a boa notícia para as pessoas, mas sim a preocupação dessas mulheres era como retirar a pedra do túmulo. Tinha algo que realmente impedia o objetivo delas, era a pedra. E a preocupação delas era tirar a pedra, porque elas esperavam realmente encontrar Jesus morto. Elas realmente estavam ali na expectativa de ver um corpo. Mas o que Deus faz com a nossa vida é o mesmo que Deus fez com a vida dessas mulheres, com a vida dos discípulos. O Senhor Jesus, apesar de toda a nossa incredulidade, apesar de toda a nossa dificuldade de crer no Senhor, o Senhor Jesus sempre vem ao nosso encontro. O Senhor Jesus, ele vem para nos reanimar. O Senhor Jesus, apesar de estarmos caídos, ele vem para nos levantar, ele vem para nos fortalecer, ele vem para nos abrir os olhos espirituais, para enxergarmos as realidades de Deus. Por isso, essas mulheres chegam ao túmulo e são surpreendidas. E a surpresa delas, primeiro, é que a pedra estava removida. O texto nos diz que a pedra era muito grande, era impossível alguma pessoa sozinha remover essa pedra, quanto mais aquelas mulheres. Aquela pedra realmente era o grande obstáculo para elas estarem com o corpo de Jesus. Mas o Senhor Jesus já as surpreende, porque elas chegam no túmulo e percebem que aquela pedra está removida. Algo aconteceu, algo além de suas expectativas, algo muito além daquilo que elas esperavam. Elas correm para dentro do túmulo, elas já estão surpresas porque o túmulo está aberto, e realmente aquela pedra foi removida não por mãos humanas, mas sim pelo próprio Deus. É Deus que remove os obstáculos que nos impedem ver a sua graça. É o Senhor Jesus que remove as pedras da nossa existência, que não permitem enxergar a realidade espiritual para nós, que nos impedem encontrar com Jesus ressurreto. Essas mulheres são surpreendidas, a pedra foi removida. Oh, meu amado irmão, a pedra foi removida. A pedra foi removida. Aquilo que você não poderia fazer e não pode fazer, Deus faz. Deus fez por nós e não somente removeu a pedra, mas o próprio Deus ressuscitou o seu Filho Jesus. Elas chegam e não encontram o corpo de Jesus, mas encontram um jovem sentado, um anjo do Senhor,
estava sentado ao lado. E a aparência e a expressão dessas mulheres é uma expressão de espanto, de medo. O anjo percebe isso. Elas estão com medo, elas estão perdidas, elas não sabem o que está acontecendo. Apesar de que não somente elas, mas também os discípulos tinham ouvido de Jesus que ele iria ressurgir, mas elas estavam confundidas. Elas estavam realmente com as suas expectativas muito aquém daquilo que Jesus queria que elas estivessem. Mas olha só, o anjo vira para elas e diz: vocês estão com medo, não fiquem com medo. Esse momento não é de temor, esse momento não é de medo. Vocês precisam se livrar desse medo, porque vocês estão aqui procurando a Jesus, vocês estão procurando o corpo de Cristo, vocês estão procurando um corpo aqui estendido sobre essa pedra, sem vida. Mas Jesus não está aqui porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Mas para o espanto nosso, essas mulheres continuam atemorizadas. Essas mulheres continuam não acreditando. O anjo vira para elas e fala assim: olha, vá e deem essa notícia para os discípulos. Avisem para Pedro que Jesus ressuscitou. Anime o coração dos discípulos. Avise a Pedro que Jesus ressuscitou e que ele vai à frente de vocês e vai se encontrar lá na Galileia, como ele tinha dito. Sabe o que essas mulheres fizeram? Elas saíram dali com medo, fugindo de toda aquela situação. E o medo fez com que elas não tomassem posse dessa verdade, mas o medo também fez com que elas não falassem coisa alguma com os discípulos de Jesus. Essa palavra é para mim e para você, que estamos enfrentando realmente, já é o 2º ano, e que estamos enfrentando essa pandemia. A cada momento nós escutamos notícias terríveis. É claro que nós temos muitas notícias boas, muitas notícias boas. A cada dia, mais e mais notícias boas estão à nossa disposição, mas nós, como essas mulheres, nós como os discípulos de Cristo, nós damos mais atenção para as notícias ruins. O nosso coração está cheio de medo, de pavor. Nós enfrentamos pelo 2º ano a pandemia, milhares de pessoas morrem. A cada momento, pessoas mais próximas da gente são contaminadas, e nós enchemos o nosso coração de medo, nós ficamos confusos, e o anjo do Senhor que disse para aquelas mulheres: não temais, não tenham medo, não deixe que o coração de vocês estejam atemorizados, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Essa palavra é para a minha vida e para a sua vida nessa manhã de domingo. Oh, meu amado irmão, quantos de nós agora, nesse momento, estão com medo da vida, com medo do futuro? Porque todo o medo tem a ver com aquilo que pode nos levar à morte. Isso é o que traz o medo na nossa vida. Quando algo intenta contra nós, na verdade nós estamos com medo da morte. Nós estamos com medo que aquilo possa realmente obstruir a nossa vida, terminar com a nossa vida, acabar com a nossa existência. E a palavra de Deus sabe e nos diz que o nosso último inimigo a ser vencido será a morte. E todos nós realmente temos dificuldades com essa questão da nossa vida, da nossa existência. Nós temos realmente medo da morte. Por quê? Porque não era para ser assim. A morte é realmente algo que não deveria fazer parte da minha vida e da sua vida, mas o ser humano pecou. E o salário do pecado é a morte. Mas a boa notícia é que o dom gratuito de Deus é vida eterna. Nós damos ouvido para as más notícias.
nós enchemos o nosso coração de medo, de temor, mas o Senhor Jesus, nessa manhã de domingo, nos dá uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus ressuscitou. Essa notícia deve entrar no nosso coração. Essa notícia deve realmente inundar nossa alma, e nós devemos viver através dela, porque se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Se Jesus já venceu a morte, nós, através de Cristo, nós também venceremos a morte. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos que estariam com eles a cada instante. Foram as mesmas palavras que o anjo disse para aquelas mulheres. Olha, dizem para os discípulos, para irem para a Galileia, que o Senhor Jesus já está indo à frente, e lá Jesus estará com eles. Jesus aparecerá para eles lá na Galileia, como ele tinha dito. Oh, meu amado irmão, nós, nessa manhã, devemos trazer o nosso coração de que Jesus nunca volta atrás em suas palavras. O anjo diz para aquelas mulheres, olha, lembrem aos discípulos que o Senhor Jesus já tinha dito tudo isso, tudo que está acontecendo, e que o Senhor Jesus não mudou de ideia. Ele está indo para a Galileia, ele está indo à frente, e ele vai se encontrar com vocês, ele vai aparecer para vocês. Meu amado irmão, minha amada irmã, nessa manhã de domingo, manhã da ressurreição, você precisa deixar que as verdades de Deus entrem no seu coração. O Senhor Jesus nunca muda de palavra, aquilo que ele disse, ele vai cumprir. O Senhor Jesus disse que nós passaríamos por muitas lutas e tribulações, mas ele estaria conosco. Nós podemos até morrer, mas a morte já não é mais um problema para nós, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Jesus experimentou a morte. Jesus desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e o apóstolo Paulo diz que da mesma forma que Jesus ressuscitou, ele sendo a primícia dos que morrem, nós também ressuscitaremos com ele. E não somente ressuscitaremos, mas viveremos eternamente com o Senhor. Enquanto nós vivemos nessa vida, enquanto estamos aqui nesse mundo de sofrimento, de tribulações, o Senhor Jesus prometeu, o Cristo ressurreto, aquele que vive, aquele que está sentado em um alto e sublime trono, ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades emocionais e espirituais. Deus sabe o que nós precisamos. Se nós confiamos em Deus, no que diz respeito à eternidade, como nós não confiaríamos em Deus para com as coisas dessa vida? Então, nessa manhã de domingo, celebre a Deus, celebre a vida, celebre a ressurreição, porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e se o Senhor Jesus está vivo, algo novo, a qualquer momento, pode acontecer em sua vida. A cura, a libertação, a transformação, a porta de emprego pode acontecer. O Senhor Jesus está vivo, Ele cuida de nós, Ele vai à nossa frente e Ele estará sempre conosco. Que o Senhor Jesus te abençoe nesse dia, que o Senhor Jesus encha o seu coração de alegria, de graça, que o Senhor Jesus tire o temor do seu coração, o medo, e faça você entender que você tem um relacionamento com Deus, com Cristo, e é um relacionamento baseado em amor. E como diz João, o amor lança fora todo medo. Nessa manhã, que você seja diferente daquelas mulheres que foram ao túmulo, que você seja diferente dos discípulos, que você possa abandonar todo o medo e dar lugar ao seu coração para as certezas eternas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, fale ao nosso coração de forma profunda nessa manhã de domingo, que possamos, ó Deus, ter a nossa vida transformada pelo poder da ressurreição,
Que o Senhor, ó Deus, nos dê um restante de dia abençoado e que o Senhor prepare o nosso coração para estarmos aqui no templo, logo mais à noite, para celebrarmos a Ti. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, já estamos encerrando o nosso culto nessa manhã de domingo, manhã da ressurreição. E que você prepare o seu coração para estar aqui nessa noite. Teremos culto presencial. Você que não fez ainda a sua inscrição, faça lá, dá tempo de você fazer e venha para o culto. Celebraremos a ceia do Senhor. Vai ser uma festa, será um tempo maravilhoso. Pode vir sem medo, hein? Tira o medo do seu coração. No lugar do medo, você precisa colocar fé no seu coração. Então pode vir tranquilamente, que você sabe que nós temos tomado todos os cuidados para que você possa ter o máximo de segurança aqui no culto. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, nós estamos aqui